Dentro dos últimos domingos, eu tenho falado muito a respeito de semente, de colheita, de semeadura, de colheita, do Deus trabalhando na germinação, nas raízes que vão em direção às águas e daquilo que é o fruto colhido. É só chegar aqui e começar a pregar que esse cara começa aí fora. Impressionante. E assim, se você não tem oportunidade de acompanhar isso nas últimas semanas, eu indico que você vá lá no meu canal do YouTube, Fernando Souza, e acompanhe as últimas ministrações para você estar bem inteirado, porque tem um segredo de Deus, tem uma palavra de Deus em sequência para a sua vida. Então, a semana passada, eu quero só recapitular rapidamente algumas coisas. Na semana passada, o Senhor me disse que existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja, e nós estamos buscando um 4º tipo, que já existe, mas que vai se multiplicar. Então, dentro da igreja, existem 3 tipos de pessoas. Eu queria que você se autoavaliasse pelo Espírito Santo agora, e pensasse em qual desses tipos, qual desses modelos você faz parte. O primeiro time é o time Éfeso. O primeiro modelo de pessoas é o time Éfeso. O time Éfeso, na carta de Jesus ao Apocalipse, no Apocalipse ele diz, é um grupo de pessoas que trabalha muito, mas que perdeu o primeiro amor. É gente até que sustenta o ministério, em todos os ângulos, em todos os lugares onde trabalha, dentro da igreja, faz a igreja funcionar, mas está fazendo isso de forma mecânica porque perdeu a paixão. Perdeu o primeiro amor. Esse é um tipo de pessoas dentro da igreja. O segundo tipo é o time Sardes. O time Sardes é aquele que tem aparência de estar vivo, mas na verdade está morto. E eu citei para vocês o exemplo do Mar Morto. Os pastores antigos usavam muito isso. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão, do Rio de Deus, e os afluentes. E os rios que são, lá em Israel existe muito disso, são rios momentâneos por causa das chuvas e afluem para o Rio Jordão, e bom é cair no Mar Morto, mas o Mar Morto ele não dispensa, ele não dá nada para ninguém, ele só recebe, e por isso ele é morto. E muita gente na igreja do time Sardes é aquele que vem todo domingo, está na célula, participa, ele escuta, ele ouve, ele recebe, ou pensa que recebe, mas não consegue desenvolver, não consegue entregar nada para ninguém, tem fama de estar vivo, mas está morto. O terceiro time é o time Laodiceia. Jesus diz que esse time é uma igreja, forma uma igreja morna, uma igreja sem compromisso, uma igreja que é indiferente às coisas de Deus. Uma igreja que está mais preocupada consigo mesmo, que acha que tem todo o conhecimento, que tem todas as ferramentas para crescer, para prosperar, está mais preocupada consigo mesmo e está pouco preocupada com Deus, é uma igreja indiferente. E Deus também me disse que esse estado, ele pode ser mudado. E a forma dele ser mudado é pelo Espírito Santo. Na verdade, uma das manifestações do Espírito de Deus, lá em Isaías capítulo 11, que é o Espírito de sabedoria, que nos conduz ao arrependimento. É necessário arrependimento. E arrependimento não é lamentar algo que você fez no passado, mas arrependimento é você ter uma mudança de mente. Se você fez alguma coisa porque pensava de um jeito, se você deixou de fazer alguma coisa porque você pensava de uma maneira, arrependimento é você mudar a forma de pensar. E o Espírito de sabedoria conduz você ao arrependimento, à mudança de mente. E essa mudança, esse arrependimento, ele passa diretamente pela questão da humildade. Repete comigo, humildade. E eu não estou falando de humildade simplesmente no meio de pessoas, embora isso também seja muito importante, mas eu estou falando de se humilhar diante de Deus. Lá na carta de Pedro, o apóstolo Pedro lhe diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então muita gente age na sua vida, no dia a dia, como se Deus não existisse. Sabe que existe, mas vai tomando as suas decisões e vai tomando as suas responsabilidades, os seus compromissos, e não se coloca em humildade. Eu pensei que era você, Léo, mas algum endemoniado passando aí. Jesus ajuda eles.
Então, essa questão da humildade é nós tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, sempre debaixo da poderosa mão de Deus. Isso nos leva a um quarto grupo, a um quarto time, que é o time onde todos nós, a maioria de nós, pelo menos, precisa estar, que é o time Filadélfia. Diga comigo, Filadélfia. Filadélfia é a igreja perfeita do Novo Testamento. Por quê? Porque era uma igreja que dependia de Deus. Alguém vai dizer, olha, mas todas as igrejas não dependem de Deus? Não. Muitas igrejas dependem de si próprias, do conhecimento que tem, do dinheiro que tem, do serviço, do trabalho de marketing que tem, dos marqueteiros, dos influencers, dessa coisa toda. Depende muito dessas coisas, depende da história, do passado, mas não está mais dependendo de Deus. Então, a igreja de Filadélfia, ela é uma referência porque era uma igreja dependente de Deus. A palavra Filadélfia, no original, significa amor fraternal. Já começa por aí, era uma igreja que tinha o seu marco no amor fraternal, do amor entre os irmãos, na cooperação entre os irmãos. E eu quero chamar você a imaginar comigo, eu quero provocar a sua imaginação. Imagine então uma igreja que não tem disputas de influência, uma igreja sem grandes recursos, mas que conta em todas as coisas com Deus para realizar aquilo que precisa ser feito. Uma igreja que pela sua dependência tem sempre uma porta aberta por Deus diante dela. Irmãos, nós precisamos ser Filadélfia. Repete comigo assim, uma igreja dependente de Deus. E eu vou lhe dizer o tema dessa noite. Esse é o segredo do sucesso. Deus tem um segredo. Só que o segredo de Deus é um mistério revelado. As pessoas é que fazem assim. Elas não querem escutar, elas não querem ouvir, mas o segredo do sucesso na sua vida, na sua família, no seu negócio, hoje eu estou falando a respeito da igreja de Deus, é ser uma igreja dependente de Deus. E para ser uma igreja dependente de Deus é necessário ser humilde. Nós somos a igreja, diga eu sou. Então é necessário ser humilde, nos colocarmos debaixo da soberania e da potente mão do nosso Deus. O texto bíblico que nós vamos basear a palavra dessa noite está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8 diz assim: conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza. É Jesus dizendo. E ele diz mais para Filadélfia: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E diz mais: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe, a carta começa com Jesus chamando atenção para obras realizadas. As pessoas gostam de dizer, mas o Senhor, Ele vê o meu coração. Sim, o Senhor, Ele vê o seu coração, mas o que Ele precisa ver também são as suas obras, porque aquilo que você tem no coração, você realiza com as suas mãos e você fala com a sua boca. Não dá para ter aí uma incompatibilidade entre uma coisa ou outra. Olha para mim, preste atenção, Deus quer falar contigo. Olha, entenda isso. Aquilo que está no seu coração precisa se transformar nos gestos, nas atitudes e nas palavras que saem da sua boca. E como nós estamos falando muitos dias a respeito de semear e de colher, porque esse é o processo de Deus, de crescimento, de multiplicação. Semente, semeia, a semente brota, a semente cresce, a semente dá fruto. Ainda as semanas passadas falamos do processo de germinação e como esse processo é importante. E quando você olha aqui para esse texto de Apocalipse 3:8, nós sabemos que tem um segredo aqui, e eu quero chamar a sua atenção aqui. Está assim, ó, na segunda linha de baixo para cima, diz assim, para Filadélfia: guardou a minha, vamos de novo, guardou a minha. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é... Tem um que sabe, a palavra de Deus, ela é semente. Semente. Que semente é essa? É a palavra que é liberada sobre a sua vida, a palavra que você recebe como rema no seu coração. Essa palavra é semente, ela precisa ser plantada no seu espírito, e quando ela é plantada no seu espírito, ela vai germinar, ela vai brotar, e ela vai dar fruto. Esse é o processo de Deus mudar a sua vida. As outras igrejas que nós acabamos de citar, os outros times que estão dentro da igreja, presta atenção nisso, às vezes eles trabalham muito, mas não tem nenhuma paixão por aquilo que faz, estão cumprindo o compromisso. Às vezes eles acham que estão vivos, participam do culto, entregam uma oferta, vai na célula de vez em quando pode, quando dá, mas está morto, porque recebe e no seu trabalho, na sua escola, onde vive, seja lá com quem for, não está liberando nada de Deus na vida de ninguém. É um vivo morto. Parece aqueles filmes de zumbi.
anda, fala, mas está morto. Esse é o tempo de ter uma renovação na sua vida, uma mudança geral. Deus está recomeçando, Ele está resetando o processo da sua vida, mesmo que Ele tenha que formatar essa máquina, esse software aí, Ele vai formatar e vai fazer de você uma pessoa nova. Diz aleluia para mim. Sabe, qual era o segredo então daquela igreja? Ela guardou a palavra de Jesus e não negou o nome de Jesus. Guardar a palavra é fundamental para que essa virada aconteça. Então a carta, Jesus começa chamando atenção para as obras realizadas por aquela igreja, sabe? E essas obras que a igreja precisa realizar são obras de justiça. Diga comigo, obras de justiça. Isso, nós também podemos chamar elas de frutos de justiça. São obras de justiça, são frutos de justiça. E essa justiça que nós estamos falando não é a justiça que nós conquistamos pelo nosso bom comportamento, mas é a justiça que vem de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que todos, e você sabe o que significa todos pecaram, você pecou, eu pequei, todos estávamos separados de Deus, porque nós éramos filhos de Adão. Mas Deus, Ele veio, Ele se fez carne e habitou entre nós através da pessoa de Jesus. Jesus veio, viveu nesse mundo, morreu na cruz, e Ele morreu na cruz não para vencer o diabo sempre teve vencido, mas Ele morreu na cruz para satisfazer a necessidade da justiça de Deus. Por quê? Porque o homem pecou e estava separado, mas Deus queria trazer o homem de volta, mas só pessoas justas, diga justas, só pessoas justas podem ter uma convivência com Deus. E como isso poderia ser resolvido? Através de Jesus. Jesus, por isso, Ele é o nosso Salvador. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você é filho, você era filho perdido, mas agora você é um filho achado, é um filho salvo. Então o que Deus espera de nós? Que nós sejamos como Jesus nessa terra. E o que Jesus fez nessa terra? Ele reinou sobre as circunstâncias. Deus espera que você também possa reinar sobre as circunstâncias. Eu estou falando disso como? Guardando a palavra, não negando o nome de Jesus. Então a justiça que nós precisamos ter para reinar sobre os problemas da nossa vida é a justiça de Cristo. Não obstante, Romanos capítulo 5, versículo 17, estou falando quase tão rápido igual o Léo hoje, hein? Porque eu quero fazer uma coisa no final, Deus vai me permitir fazer, e hoje eu vou fazer, quer vocês colaborem ou não. Ponto. Romanos 5,17 diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um homem, só um homem, Adão, muito mais, diga comigo, muito mais. Mas isso pode ser melhor, diga muito mais. Oh meu Deus, é como se você estivesse numa situação muito boa, talvez numa refeição muito boa, talvez num lugar muito agradável, e você tivesse a oportunidade de ganhar um upgrade no seu pacote e poder desfrutar de muito mais. Deus tem um upgrade preparado para você. Diz aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe, tu vai viajar de avião qualquer dia desse para fora do país e vai estar sentado na sala, lá na ala econômica, naquele aperto, né? Naquele aperto terrível lá, tomando aquela água quente, aquele café sem açúcar, e você vai receber uma notícia da aeromoça dizendo assim: você foi agraciado, tem um lugar para você lá na classe executiva, onde você vai deitar, vai esticar suas pernas, você vai ter menu, vai poder escolher a sua refeição, tem uma televisão só para você, vai ter cobertor e travesseiro, você vai dormir deitado, dormindo tranquilo, tu vai viajar para a Europa, para Nova York, ou para Israel, seja lá para onde for que você estiver indo, sabe, Deus quer fazer um upgrade na sua vida. Então, se a morte reinou por Adão, agora nós temos da parte de Deus, repete comigo assim: abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça, eles farão o quê? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, as obras de justiça, elas são obras aceitáveis a Deus. Elas não são baseadas na força humana, mas na graça de Deus. E essa graça, para nós recebermos, é necessário que sejamos humildes, dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos ser o quê? Uma igreja viva, uma igreja que exala a vida porque recebeu a vida de Jesus. Nós precisamos ter uma igreja que ama porque sabe que é amada por Jesus. Uma igreja que prioriza o quê? Prioriza aquilo que Jesus prioriza. Jafinho falou aqui, pastor Jefferson falou, buscar em primeiro lugar prioriza o que Jesus prioriza, e depois
todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra, essa é a semente, esse é o segredo do sucesso. Se humilhe diante de Deus, reconheça Ele, habite nele, viva nele, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu declaro um glória a Deus e um amém sobre você. Então, Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Nós precisamos ser Filadélfia. Parece que é contraditório ficar feliz em dizer que somos fracos, mas o que o Paulo nos ensinava é que o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na força, mas ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então o próprio Jesus, quando fala para Filadélfia, no texto que lemos de Apocalipse 3:8, ele diz assim: eu sei que você tem pouca força. Sabe, pode parecer até uma crítica, mas na verdade é um elogio. Sim, porque a principal característica de quem não tem força é depender da força de Deus. Então, o desafio que nós temos é esse: depender da força de Deus. Isso é humildade. Esse é o sinal do sucesso, da prosperidade, porque o nosso Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Isso é ser Filadélfia. As outras igrejas, uma é indiferente, uma acha que está viva e está morta, uma pensa que está fazendo muita coisa e está se esforçando muito, mas não tem paixão e não tem amor. Essas igrejas estão superadas, todas elas têm repreensão, mas Filadélfia, não, ela é uma igreja aceitável diante de Deus, porque é fraca, mas demonstra a característica de quem depende de Deus. Sim, a principal característica que nós precisamos ter como pessoas e como igreja é sempre depender da força de Deus. O que geralmente acontece é que nós recorremos a Deus quando se esgotam os nossos recursos. Quando não tem mais jeito, no hospital a gente vê isso muito acontecer. Raros os médicos, eles são de fato tementes a Deus. Eu consegui trabalhar com alguns, a maioria não. E quando o médico chega para uma família e diz assim: você tem uma religião? Chegou a hora de você começar a orar e pedir ao seu Deus. Quando ele diz isso é porque ele está dizendo assim: a ciência não pode fazer absolutamente mais nada por ele. Ou Deus faz um milagre, ou está tudo acabado. Mas assim, eles não estão acreditando que Deus vai fazer coisa nenhuma. Eles estão tirando a responsabilidade e passando para Deus. E dando um fiozinho de esperança. E se a pessoa morrer, na opinião deles, foi Deus. Sabe, nós não precisamos deixar para recorrer a Deus no último momento, na última situação, na hora mais difícil. Nós podemos recorrer a Deus não quando esgota os nossos recursos, mas recorrer a Deus o tempo todo. Nós estamos em Cristo. Sabe, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história de um homem de Deus chamado Zorobabel. Zorobabel, ele é um dos líderes que voltaram da Babilônia, de Nabucodonosor, para a terra de Israel no final do cativeiro de 70 anos. Primeiro Neemias voltou com a incumbência de reconstruir as muralhas. Uma cidade precisava ser fortificada, porque senão ela ficava vulnerável aos inimigos. Então tinham muralhas reforçadas, grandes, altas muralhas, e Neemias foi para lá trabalhar para reconstruir aquelas muralhas. Concluída essa fase da reconstrução das muralhas, com muita dificuldade, com muita adversidade, sabe? O inimigo, ele sempre quer derrubar os muros de proteção que nós temos. Sempre vai tentar derrubar as muralhas de proteção que nós temos ao nosso redor. Com muita dificuldade, vencendo os Tobias e os Sambalates da vida, Neemias conclui aquela obra. Aí entra Zorobabel nessa história. Mas a missão de Zorobabel agora não era reconstruir muros, porque ele tinha uma missão ainda superior, mais importante. A missão de Zorobabel era reconstruir o templo. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando do templo de Salomão que seria reconstruído. Então esse templo, ele representa para nós hoje, como se Deus enviasse um missionário, um pastor, um obreiro, uma pessoa, para reconstruir o culto em algum lugar, para estabelecer a presença de Deus, construir e edificar uma igreja. Então Zorobabel, ele era o enviado de Deus para construir ali um culto, uma igreja, restabelecer a comunhão com Deus. E ele estava lutando, mas ele tinha um problema muito sério. Qual era o problema? Ele estava lutando sozinho naquela guerra. Por quê? Porque as pessoas já tinham trabalhado muito. As pessoas do time Éfeso. Eles trabalharam incessantemente na reconstrução dos muros. E agora eles tinham outras prioridades. A prioridade deles agora era reconstruir as suas próprias casas. O muro já estava feito, agora eu preciso reconstruir a minha casa, eu preciso reconstruir a minha família, eu preciso reconstruir os meus sonhos, eu preciso reedificar aquilo que eu perdi.
e agora todo o foco daquelas pessoas era na sua própria questão, no seu próprio problema e na sua própria situação. Então esse era um problema, mas Zorobabel ele tinha responsabilidade, ele tinha que dar conta, ele precisava restabelecer o culto. E o que fazer? O que aconteceu é que Deus veio para ele com uma palavra. E a palavra de Deus está lá no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Diz assim: e ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra profética que Zorobabel precisava receber. Por quê? Porque demandava nele muito esforço e muito trabalho de convencimento. Às vezes nós somos pastores, nós somos líderes, e o nosso desgaste, ele é muito grande, porque nós precisamos trabalhar convencendo pessoas que são Laodiceia, convencendo pessoas que são Éfeso, convencendo pessoas que são Sardes, a mudar a postura, a se arrepender e a ter de novo uma experiência de vida com Deus. E Zorobabel estava se enfraquecendo, e Deus fortalece, dizendo: olha, Zorobabel, não é na sua força, não é no seu braço, mas é pelo meu Espírito, é o Espírito de sabedoria que vai levar as pessoas a se humilharem diante de mim. E ele, se você continuar lendo esse texto, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, ele vai dizer assim, é uma imagem, Leão, olha a imagem que ele coloca, presta atenção no que eu estou dizendo. Assim no texto, o profeta vai dizer, Deus vai dizer assim: quem é esse monte grande na tua frente, Zorobabel? Porque a montanha era aquilo que ele precisava subjugar, ele precisava romper. A montanha dele era mobilizar, era engajar as pessoas e elas entenderem que o culto era o lugar central de toda a história de Jerusalém. Como Jesus, a igreja precisa ser o lugar central da sua vida. É simples assim. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas pastor, eu preciso fazer minha faculdade. Ah, pastor, eu preciso casar, mas não tem nem namorado. Pastor, eu preciso namorar. Pastor, eu preciso edificar minha empresa. Pastor, eu preciso passar no concurso. Pastor, eu preciso. Todas as prioridades estão na frente da prioridade de Deus. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E Zorobabel estava se vendo numa situação muito difícil. Você ser pastor e ouvir isso da pessoa, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, de priorizar a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida, o seu casamento, o casamento que não tem, tentar salvar o seu casamento, mas entenda que todas essas coisas feitas na força do braço, tem essa resposta da parte de Deus. Isso aqui é um tipo. Zorobabel é um tipo. E o que Deus está dizendo para Zorobabel, Ele está dizendo para você, não por força, nem por poder, pelo seu poder. Outra versão vai dizer, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o meu Espírito que move, é o meu Espírito que faz acontecer, é o meu Espírito que vai derrubar a montanha que está diante de você. E Jesus, ele parafraseou isso lá no Novo Testamento. Ele disse assim: se você crer e disser para essa montanha, levanta-te daqui e vai para o meio do mar, ela vai te obedecer. Sabe, nós criamos montanhas para nós mesmos termos que escalar elas. Glória a Deus, porque eu não quero saber de montanha, porque eu não tenho nem pensar em subir montanha. Cansa subir montanha. Eu não quero. Subir montanha para Felipe. Sobe correndo e desce correndo, sobe correndo e desce correndo. Rapaz, ele deu um sorriso de meia boca. Eu tenho a palavra para você hoje que Deus mandou te entregar, e fica preparado aí. Mas não fica suando não, você é valente. Subir montanha para ele. Eu quero subir montanha, eu gosto da promessa de Zorobabel. Mas ele sobe montanha porque ele gosta, né? Também não gostava, né? Hoje está com a vida mansa, né? Continua gostando. Zorobabel, Deus disse assim: quem é essa montanha grande? Eu vou aplainar ela na sua frente. Ai, mas vai virar um vale, eu vou ter que descer. Não, o vale eu vou levantar. Eu vou criar uma estrada reta na sua frente. Isso é uma imagem. E quando você recebe essa imagem, você precisa entender que as dificuldades que estão na sua vida, Deus vai resolver elas. O que você precisa fazer é priorizar Jesus. Gente, eu casei, eu namorei, eu fiz faculdade, eu abri empresa, eu fechei empresa, eu trabalhei, eu fui o melhor empregado de uma empresa, eu prosperei, eu ganhava mais do que todo mundo dentro da empresa. Eu fiz um monte dessas coisas sem nunca perder a visão de uma promessa que Deus colocou na minha vida, sabe? Enquanto eu vou fazendo as coisas desse mundo, Deus vai me abençoando e vai me prosperando, e a abundância da graça vem, e ela é abundante, ela não para, é graça sobre graça, até quando eu não entendia nada de graça. Ela já estava sobre a minha vida.
Eu não preciso paralisar a minha vida para ser feliz, para ser conquistador e para estabelecer coisas. Oh, meu Deus, entenda isso, seja crente. Arrependa-se. A palavra é arrependimento. Seja humilde. Seja humilde e submeta-se à poderosa mão de Deus. Todo mundo ali estava preocupado com os seus próprios problemas, mas nós temos duas lições que nós precisamos tirar aqui que são valiosas. A primeira delas é, na história de Zorobabel, dá prioridade a Deus. Vamos repetir? A segunda lição é fazer a obra na força do Espírito Santo. Diga, fazer a obra. Qual foi o cara, quem entende história grega, que diz assim, me dá uma alavanca e um ponto de apoio que eu vou mover a terra. Todo mundo fugiu da escola, ninguém lembra o nome do sujeito? Depois você procura no Google o que você vai achar. Para que você fazer uma força desnecessária quando você pode contar com a força de Deus? Outro dia furou o pneu do meu carro, lá na entrada do prédio, onde eu mudei, onde nós estamos morando. E foi uma luta. Difícil para mim é trocar o pneu, é ficar abaixado na frente dele. Aí ela ficou abaixada na frente dele, soltando o pneu. Aí eu botei lá no grupo da família, e a Moná diz assim, a gente precisa de um macaco hidráulico. Oh, meu Deus, que benção. Porque ele faz força, e não eu. Sabe, Deus, ele tem o poder e a força para trabalhar ao nosso favor. É o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Só que nós temos muita dificuldade de sermos humildes diante de Deus. Nós confiamos naquilo que nós vemos. Nós confiamos naquilo que nós sentimos. Por incrível que pareça, eu digo isso com temor e tremor, nós confiamos mais em youtubers idiotas que falam coisas idiotas e que não têm a menor noção do que estão falando, só querem engajamento, mas nós temos dificuldade de confiar em Deus. Os resultados são os frutos que você está colhendo. Esse é um tempo de mudar. Esse é um tempo de você frutificar certo. É um tempo de você recomeçar e ter uma experiência de vida com Deus. Sabe, você precisa ceder para Jesus. Jesus, ele é o seu Salvador, mas ele precisa ser o seu Senhor também. João capítulo 15, versículo 5 diz assim, é Jesus que está dizendo novamente. Ele diz assim, eu sou a, e vocês são os? Tem alguma videira aqui? Não. Nós somos os ramos. Jesus diz, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito. Avalie, você está dando fruto? E eu não estou falando aqui simplesmente de frutos para Deus, para o ministério, mas também, principalmente, mas o seu penoso trabalho está frutificando? Quanto dinheiro você tem lá investido? Esse dinheiro tem valido a pena? Qual está o seu nível de saúde, de estresse, de ansiedade? Está vivendo debaixo de depressão, com medo da segunda-feira, com medo do próximo mês? Isso tudo está valendo a pena? É o esforço do seu trabalho, do seu penoso trabalho. E quando ele diz assim, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Vamos ler a última frase comigo? Porque sem mim... Eu estou dizendo para os irmãos lá em Santa Bárbara, é um problema que tem lá em Santa Bárbara, lá em Niterói. Aqui no Jardim Catarina não tem. Eu vou abrir um curso de alfabetização, porque eu acho que as pessoas não sabem ler mais. Então nós vamos ensinar o A, E, I, O, U, o alfabeto e tudo mais, os fonemas, as sílabas, porque sem mim, nada. Mas eu consegui fazer muita coisa. O muita coisa que você faz na força do braço, para Deus significa nada. Agora, com Ele, Filadélfia era assim, né? Você tem pouca força, mas você é forte, porque você depende de mim. E sabe o que isso nos leva? Diga assim, depender de Deus me leva a uma porta aberta. Pergunta para quem está do seu lado, você quer uma porta aberta? Essa é a palavra de Jesus. Eu tenho posto uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar.
Se você começar a ler o texto, eu estou aqui encurtando por causa do tempo, o versículo anterior diz assim: Jesus tem a chave de Davi, aquela que abre a porta e ninguém fecha, aquela que consegue colocar portas e abri-las diante de você e da sua vida. Essa tal porta é que todos nós esperamos e que todos nós queremos. Na verdade, nós buscamos uma porta aberta e outra porta aberta e outra porta aberta durante todo o período da nossa vida. Uma porta de emprego, um concurso, um bom casamento, uma oportunidade de empreender, uma chance no esporte, uma oportunidade para estudar, uma oportunidade de ter uma boa saúde, de ter uma família abençoada, de ter prosperidade, de viver e desfrutar da paz de Deus, da shalom de Deus. Quem não quer? Quem não busca? Essa é a porta que Deus está oferecendo e aquilo que nós queremos. Queremos e vamos continuar querendo. Estamos aqui buscando essa oportunidade, buscando essa porta. E o que Deus está dizendo é que quem é Filadélfia, quem é a igreja que se submete, quem é a igreja que se submete ao Senhor, essa igreja, ela tem o favor de Deus, e Jesus coloca uma porta aberta diante dela que ninguém pode fechar. Mas qual é o problema disso? Oh, meu Deus! O problema disso é que a gente pede a porta, a gente quer a porta, a gente deseja a porta, mas a porta, ela é colocada e ela é aberta por Jesus. Mas, infelizmente, nós temos fechado a porta da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, da nossa saúde, da nossa igreja, da nossa célula. Nós temos fechado a porta para Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que é o final da história da igreja de Laodiceia. Nós estamos em Filadélfia. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta aí. Quantos querem uma porta aberta? Amém. Qual é a porta aberta que você quer? Vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida para que Deus lhe abra essa porta. Ah, pastor, eu quero a porta, eu quero uma porta de saúde, eu estou enfrentando uma dificuldade com meu filho nas drogas, o meu casamento está sendo destruído, eu quero uma oportunidade de um negócio melhor, de empreender, eu estou aqui fazendo voto, eu vou até entregar minha oferta, eu vou entregar meu dízimo, eu vou entregar minha primícia, ora por mim. A porta já está aberta diante de você, mas o primeiro passo para você conseguir ter essa porta é você abrir a sua porta para Jesus entrar. Fernandinho já canta lá: eu vou abrir o meu coração, é a porta, eu vou deixar meu noivo entrar. Não é isso? Abra a porta do seu coração. Se você quer uma porta aberta para a sua vida, comece abrindo uma porta do seu coração. É essa a porta, é isso que é o segredo. Esse é o segredo do sucesso, é depender dele. Depender dele às vezes é passar o perrengue, porque Jesus ele gosta. Ele gosta de resolver o jogo nos acréscimos. A gente gosta de resolver o jogo no primeiro tempo. Aí fez 3-0 no primeiro tempo, vamos tocar a bola e vamos assistir o jogo tranquilo, comendo pipoca. Não, Jesus ele gosta dos acréscimos. Ele quer provar a sua fé até o último instante, até o último momento. Mas você precisa crer e continuar crendo. Então nós queremos a porta aberta, e esse texto os pastores usam ele para questões evangelísticas. Mas Jesus não está falando aqui do não crente, do ímpio, ele está falando da igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato, batendo na porta da igreja, a igreja está fechando a porta para Jesus. Porque a característica de uma igreja que acha que tem todo o conhecimento, que tem todos os recursos, que sabe de tudo, que entende de tudo, e que não depende de nada, nem depende de ninguém, e no final não está dependendo nem de Jesus para o seu crescimento. Essa é uma igreja derrotada. Nós queremos a porta aberta, mas não queremos o dono da porta. Não obstante, as portas não se abrem para nós. Afastados de Jesus, não há portas abertas. Pelo menos não há portas abertas por Ele. E eu creio que nós devemos evitar as outras portas. Sabe, eu creio que o próprio Jesus, ele é a porta. Nele estão as oportunidades de que tanto precisamos. Então, ser humildes é depender dele e buscar nele as oportunidades. João capítulo 10, vamos ler o que diz assim. Eu vou ler o versículo 7, de propósito, primeiro, depois eu vou voltar e ler 2, 3 e 4. Então, João 10, 7, Jesus diz assim: então Jesus disse mais uma vez. Jesus disse:
Se Jesus disse, é porque é importante. Então Jesus disse, de novo, mais uma vez, outra vez. Né? O que Jesus disse mais uma vez? Ele disse assim, em verdade, sabe, essa expressão no hebraico, dupla, verdade, é amém, amém. É uma palavra infalível da parte de Deus para quem a ouve, para quem a recebe como semente. Então Jesus está dizendo mais uma vez, em verdade, amém, amém, eu lhes digo, eu sou, o que ele está dizendo? Eu sou a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas, Jesus é a porta. Mais uma vez, ele está explicando. Vamos voltar ao versículo 2. Ele diz assim, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Por quê? Porque reconhece a voz dele. As ovelhas de Jesus precisam reconhecer a voz de Jesus. E o grande problema da igreja é que elas não estão conseguindo discernir a voz de Jesus, compreender a voz de Jesus, talvez porque hajam muitas vozes, porque hajam muitas opiniões, porque hajam muitas oportunidades, e as melhores, as principais oportunidades, as excelentes oportunidades estão sendo perdidas. Por isso a nossa oração tem sido, Senhor, abre os olhos do coração dos teus filhos, dá revelação, dá discernimento, abre os seus ouvidos espirituais. Existe muito barulho, mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus, sermos humildes, porque a palavra de Jesus para Filadélfia, para Laodiceia, para Éfeso, para Sardes, para Tiatira, para todas as igrejas, para Betel 17, a palavra de Jesus é, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas eu sei que você é fraco. Quando você se coloca como fraco, eu estou lhe dizendo que eu vou colocar uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Oh, meu Deus, eu me lembro. Me lembrei do Lázaro. Eu me lembro que quando eu precisava sair, fechar uma empresa, e Deus me guiou para o serviço público federal, eu sou funcionário da UFRJ, e era um concurso que tinha mais de 3.000 candidatos para 7 vagas. Mais de 3.000 candidatos, 3.500 candidatos para 7 vagas. E eu fiquei pensando, Jesus, como é que eu vou fazer para passar nisso? E Deus colocou no meu coração de fazer aquele concurso. E eu estava indo trabalhar, e do trabalho conheci naquele período um amigo, o Roberto, e eu vim estudando para o concurso, me preparando, e ele me deu umas aulas que fizeram completamente o diferencial, que os profissionais da minha área entendem muito pouco de microbiologia. E, geralmente, quem consegue empatar com os outros nas outras modalidades, nos outros temas, nas outras disciplinas, e consegue se destacar nessa, sempre passa no concurso. Vou cortar essa história para eu mostrar para vocês como é que uma porta que Deus abre, ela não se fecha. Eu passei em 7º lugar naquele concurso. Foram dos 3.500, 1.500 foram aprovados, 7 foram chamados. Eu fui o número 7. Na época, quando eu fiquei pensando assim, mas por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu passei em 7º lugar, estou lá, até hoje. Amanhã eu vou trabalhar. Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem uma porta aberta para você. Eu me lembro, falo para quem é próximo, quando nós nos casamos, a gente tinha 21 anos, Daniel nasceu, nós tínhamos 23, e quando Daniel nasceu, eu pegava no trabalho 7 horas da manhã, eu abria o laboratório, porque Deus me deu a oportunidade de abrir minha primeira franquia, então eu tinha que estar 7 horas da manhã, lá em São Gonçalo, em frente ao Mauá. Esse negócio está meio assim, né? Vai e volta, ele não quer que eu fale, mas você está ouvindo, amém? E assim, eu abri a primeira franquia, eu tinha 7 horas da manhã ali. E eu tinha um segundo emprego, que era 10 horas da manhã, lá no Barreto, no Hospital Ari Parreira, onde eu trabalhei lá uns 25 anos com o Toninho, com o pai do Leão.
e fizemos o mesmo plantão. Naquela época eu trabalhava todo dia, e de 10 eu ficava lá até 2, e eu tinha que fazer funcionar o tempo para estar 2 horas no laboratório onde eu trabalhava, particular, e eu precisava trazer toda a minha rotina para que 7 horas da noite eu tinha que estar na faculdade para estudar, para fazer o seminário, fazer a teologia, e isso ia até às 10h40 da noite para eu vir para casa para no dia seguinte começar tudo de novo. Uma colega minha me disse esses dias que, assim, ler no ônibus é perigoso, porque desloca a retina. E eu falei assim, se isso deslocasse a retina, eu fiz todos os meus trabalhos de seminário, de faculdade, estudando e lendo no ônibus. E não tinha computador na hora, errou, pô, joga a folha fora e escreve tudo de novo. Foram 4 anos assim, Daniel nasceu nesse período, tinha filho pequeno, 2, 3 trabalhos, que isso? E alguém vai dizer para mim que precisa de um tempo para formar a sua família, para fazer o seu casamento? Precisa. Você precisa de Jesus. Tu está andando no caminho errado, está quebrando a cara o tempo todo e não conseguiu perceber isso. Vai continuar tentando? Diz que a pessoa inteligente é aquela que aprende com os seus próprios erros. Se você quer ser inteligente, ok. Mas se você pode aprender com os erros dos outros, esse é o espírito de sabedoria. Porque ele já errou. Para que você vai errar também? Vai seguir o caminho do erro? Não precisa, você já sabe o caminho. Eu estou entregando para você uma palavra de sabedoria. Deus vai abençoar a sua vida e vai prosperar você. Daqui a pouco eu vou contar mais uma história para você compreender que aquele que abre portas, ele abre porta que ninguém pode fechar. Simples assim. Mas essas coisas é para aqueles que creem. Então Jesus, ele era a própria porta. Ele é a própria porta. Sabe, a igreja de Filadélfia, ela aprendeu e praticou esse ensinamento. Ela foi humilde, buscou o que precisava em Jesus e a sua poderosa mão se submeteu. Sabe, eu creio que muitas ovelhas de fato estão perdendo essa audição espiritual. Não conseguem ouvir a voz do bom pastor. Consequência disso é que não desfrutam das boas pastagens, das boas oportunidades, das excelentes oportunidades e possibilidades. Você pode até abrir a porta que você quer, você pode até arrombar ela e meter o pé na porta. Mas é muito perigoso você abrir uma porta que você não sabe exatamente o que tem do outro lado. Muito perigoso. Então, cuidado com a porta que você quer abrir. Vamos terminar, porque nós vamos orar um pouquinho hoje. Amém? Jesus não tinha nenhuma repreensão para Filadélfia, apenas elogios pela sua humilde dependência dele. Às vezes a gente quer ser tão grandão, e tudo que a gente precisa é ser submisso e dependente de Jesus. E ele vai fazer a obra. Eu tenho dito isso para vocês, falei muito isso para a minha turma aqui, do curso de verão. Você não pode querer a glória de Jesus. Sabe, um erro do crente é achar, e as pessoas do mundo, eles falam muito disso, e diz assim, o indivíduo vem aqui, pastor, ora pelo meu carro e traz a chave para eu orar, e eu vou orar feliz da vida. Agora, eu não vou dizer na oração, e nem vou dizer para a pessoa, parabéns, você mereceu. Eu vou dizer para a pessoa que Jesus trabalhou na sua vida e te deu condição para você receber essa bênção. Porque a glória sempre, na minha opinião, ela pertence a Jesus. O carro pertence a quem? A você. É seu, não é? Essa é a sua bênção. A bênção sempre é sua. Um casamento restaurado, uma empresa próspera, um corpo saudável, uma mente sadia, isso é tudo seu. Isso é bênção, isso é shalom. Mas a glória, está querendo demais, né? A glória é dele, e ele não divide com ninguém. É a porta aberta que ele tem. Qual o preço? Você depender dele. Qual a vantagem? A vantagem é que ele trabalha, e eu descanso. Mas dá trabalho, claro, mas o trabalho no descanso, ele é muito melhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não tem nenhuma repreensão para Filadélfia, apenas elogios pela sua humilde dependência dele. Mas ele faz uma advertência, que está no texto de Apocalipse 3, versículo 11. Ele diz assim, venho sem demora.
Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja não tinha repreensão, mas tinha uma advertência. Conserve o que você tem. O que é? A dependência, a humildade diante de Deus. Continua reconhecendo a sua fraqueza. Se coloque na sua posição, porque Deus ele vai superabundar sobre a sua vida e vai fazer você ter o que você não tinha. Oh, meu Deus. Coroa é o prêmio. É o prêmio pela vitória, pela perseverança, pela dedicação. E o cuidado para não perder isso de vista é muito importante. Não mude de rota, porque você pode acabar perdendo o caminho. Jefinho estava falando aqui, pastor Jeff está falando aqui, e que essa equipe chegou, só tinha a casinha que não tinha nada, não tinha porta, não tinha teto. Era até a nossa, lá 44, não tinha teto, não tinha porta, não tinha bolso, não tinha piso, não tinha nada. Mas tinha uma visão, tinha uma esperança, tinha uma semente que ia crescer. E Deus nos fez prosperar. Irmão, Deus nos fez prosperar. Creia que Deus faz você prosperar. A gente nunca está satisfeito. E é bom que não esteja satisfeito mesmo. A gente tem que querer mais. Mas nós não podemos nunca deixar de estar agradecido. Eu sou muito grato a Deus por tudo. Grato a Deus por tudo. Tudo que Ele me deu. Mas satisfeito não, eu quero mais. Eu quero fazer mais para Ele. A glória é toda dele. Eu não estou aqui para roubar a glória de Jesus, nem quero dividir com Ele nada disso. Ih, esquece isso. Mas a bênção é minha. A minha coroa. E não é a minha coroa aqui não. Ela está de Nubank hoje, está linda, né? Faz um pix para ela. A minha coroa, ninguém vai roubar ela. Essa é minha. Eu vou guardar ela. Seja humilde diante da poderosa mão de Deus. Como disse o apóstolo Pedro, a seu tempo Ele vos exaltará. Você consegue crer nisso? Paulo ele falou sobre isso, e eu vou completar a mensagem com esse texto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Não deixa roubar a sua coroa. E essa corrida aqui não é uma corrida minha contra alguém. Eu não vou correr contra o leão. Nós corremos juntos. E às vezes o mais importante nem é chegar primeiro, mas é chegar. Porque o que importa na vida cristã não é como você começa, mas é como você termina. O que Deus está lhe dando de oportunidade hoje é de recomeçar e de continuar bem e no final terminar bem. Parafraseio Paulo, quando ele diz lá em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, e guardei a fé. Desde agora, diz Paulo, a coroa da vida já está reservada para mim, e eu estou indo buscar ela, eu vou me encontrar com ela. Oh meu Deus, essa é a nossa vida. E tudo mais, Ele vai entregar, e Ele vai dar para nós. Agora nós precisamos ser Filadélfia. Filadélfia é a igreja que se coloca na posição de igreja, é a ovelha que se coloca debaixo do seu pastor. E eu estou falando do sumo pastor, estou falando do Senhor Jesus. Somos nós, quando nós confiamos nele e sabemos que Ele vai cuidar das nossas dificuldades, das nossas lutas e das nossas tristezas. Ah, meu Deus, quantos conseguem crer nisso? Quantos conseguem? Tem algum crente aqui que consegue acreditar nisso? Essa palavra tem que queimar no seu coração, irmão. Tem que desafiar você a buscar um arrependimento com diligência, a buscar a maneira de pensar, mudar a maneira de pensar e experimentar o melhor do Senhor para a sua vida. Quem diz um glória a Deus aí? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia.